gente vai terminar o que a gente estava conversando, né, sobre gravitação universal. E a ideia é já começar ali a introduzir um pouco a ideia de ondulatória e tentar falar sobre movimento harmônico simples também, hoje. Vamos ver se vai dar tempo. Na última aula, né, a gente parou conversando sobre isso, assim, sobre essa ideia. Eu coloquei até esse desenho lá para esse desenho para vocês, né, que está lá no livro do Newton, no Princípio, que é ele ilustrando essa ideia de que dependendo da velocidade, né, com que um corpo ali, vamos dizer assim, ele for arremessado, né, essa velocidade horizontal ali, dependendo da velocidade, ele pode chegar num ponto que ele não vai tocar o chão, né, que é como se ele estivesse caindo o tempo todo, justamente por causa desse formato da Terra, né, que é esse formato mais ou menos esférico, né, não é uma esfera perfeita, mas enfim. E aí é mais ou menos isso a ideia. E aí, essa velocidade, né, essa velocidade mínima com que ele precisa estar para adquirir essa característica, né, esse movimento ali ao redor do corpo, né, celeste que é a Terra, no caso, que a gente está pensando aqui onde a gente está, existe uma velocidade mínima e essa velocidade mínima é chamada de velocidade orbital, beleza? A ideia é mais ou menos essa. Aqui, se a gente for observar, por exemplo, aqui tá ilustrado, né? A ideia da Terra é que ela orbita o Sol. Então é mais ou menos isso. A Terra ela não se choca com o Sol. Então é muito parecido com aquela ideia, por exemplo, né, da bolinha, que você vai jogando ela cada vez com uma velocidade maior até que ela atinge uma velocidade específica, que ela cai constantemente. Então se a gente for pensar a ideia da Terra em relação ao Sol, é como se a Terra estivesse caindo constantemente em relação ao Sol, certo? A Terra ela não toca o Sol, ela descreve essa trajetória, né? Ela faz esse movimento de translação que a gente conhece ali ao redor do Sol, né? Essa volta ao redor do Sol, beleza? Que corresponde a um ano terrestre, certo? Então, ao longo de um ano, ela dá uma volta ao redor do Sol. Então, ela tem uma velocidade ali que ela está orbitando o Sol, seria a velocidade orbital, beleza? A ideia é mais ou menos essa. E se a gente for observar a trajetória, né, que a Terra faz ao redor do Sol, por exemplo, a gente percebe que ela faz curva, certo? É um movimento elíptico, então ela tem que fazer curva necessariamente para descrever essa trajetória. E que é o que está representado aqui. E se a gente for parar para pensar, se a gente for lembrar lá, né, de, por exemplo, quando eu estava falando ali da gravitação, né, do vetor, da força gravitacional, que é o vetor que aponta para o centro de massa do corpo. Então, por exemplo, né, se a gente for pensar na força gravitacional que a Terra, que o Sol faz sobre a Terra, é representado por esse vetor F que a gente está vendo, beleza? Então está desenhado aqui porque está apontando, tem que apontar para o centro de massa do Sol. Então está apontando ali para o Sol. E se a gente for, observar essa ideia, né, de que a Terra ela está fazendo curvas ali na trajetória dela, e se a gente lembrar lá, né, que quando um corpo ele vai fazer uma curva, é necessário que haja uma força centrípeta ali que está a direção e o sentido, né, ali da força centrípeta vão apresentar e vão apontar para o centro do raio de curvatura. A gente observando a gente ligando essas duas ideias, a gente consegue perceber que observando a gente consegue fazer uma analogia entre essa força de gravidade, né, que é exercida pelo Sol, por exemplo, né, quando a Terra está orbitando o Sol, e a força centrípeta. Então, a gente pode interpretar mais ou menos ali como se a gravidade estivesse fazendo a função da força centrípeta, né? E aí leva o corpo a fazer essa curva, beleza? Então, a ideia da velocidade orbital, de como calcular a velocidade orbital, surge a partir disso. Então, por exemplo, né? Se a, vamos chegar aqui na fórmula, por exemplo, né? Vai ficar mais fácil para a gente observar. Então, já que a gente fez, né, essa analogia ali entre a força gravitacional e a força centrípeta, vamos olhar como que a gente calcula a força centrípeta. Vamos relembrar. A força centrípeta, como está mostrando aqui, né, para a gente aqui na fórmula, é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, para a força centrípeta ali ter o valor exato que a gente precisa, o corpo ele tem que ter uma velocidade específica, que é a velocidade
que a Terra, por exemplo, está descrevendo ao realizar essa trajetória ao redor do Sol. A gente pode observar, por exemplo, né, que a gente divide a velocidade ao quadrado pelo raio. E aí, justamente, a gente consegue, por exemplo, entender aquela ideia de que quando o planeta, né, na órbita ali, quando ele está mais próximo do Sol, ele vai ter uma velocidade maior, por exemplo, quando ele está mais distante, ele vai ter uma velocidade menor. A gente pode pensar, né? A gente pode fazer uma analogia com isso, porque a força vai estar maior quando ele está mais próximo do Sol e a força está menor. E aí a velocidade acaba aumentando, por exemplo. E a velocidade ela aumenta ao quadrado e o raio não aumenta ao quadrado. Enfim, de maneira geral, assim, o mais importante é para a gente observar que a gente tem uma velocidade específica, certo? Para que o planeta faça essa curva. E daí surgiu a ideia de calcular a velocidade orbital, usando essa analogia, né, entre a força centrípeta e a força da gravidade. Por exemplo, né, se a gente for lembrar lá outra forma, né, de calcular a força resultante também, a gente calcula a força resultante pelo produto da massa vezes a aceleração. Vocês devem lembrar, né? Então, por exemplo, no caso da trajetória, né, que o planeta está descrevendo ali, ao orbitar o Sol, a força resultante é a força da gravidade, né, que o Sol está exercendo. Se a força da gravidade ali ela funciona como uma força centrípeta, eu posso escrever ela como uma força centrípeta. Então, eu posso escrever aqui, nesse caso, então, né, a força resultante, que é a massa vezes a aceleração, é igual à força centrípeta que está sendo exercida ali sobre o planeta para que ele descreva essa trajetória circular, por exemplo, né? Então, eu fazendo essa analogia, né, eu consigo igualar os dois. Então, eu consigo colocar de um lado da igualdade a massa vezes a aceleração e do outro lado a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, certo? E aí, a partir disso daí, né, a gente tem que massa vezes a aceleração é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E aí, quando a gente vai simplificando, né, por exemplo, a gente tem massa dos dois lados, então a gente pode cortar a massa aqui, certo? Aí a gente tem que a aceleração é igual a velocidade ao quadrado sobre o r. A gente quer achar a velocidade orbital, correto? Então, se a gente quer achar a velocidade orbital, a gente vai passar a velocidade para o outro lado, para Na verdade, aqui, né, como a velocidade está desse lado, é mais fácil a gente passar o raio para o outro lado, para a velocidade ficar sozinha. A gente quer que ela fique sozinha. Então, passando o raio para o outro lado, a gente tem que velocidade ao quadrado é igual a aceleração vezes o raio aqui. Pessoal, perdão, eu fiz errado aqui na hora de fazer. Depois eu vou conferir, mas eu acho que é isso mesmo. Perdão. Tá certo, né? E E aí a gente vai ter a fórmula final, que vai ser a velocidade igual a raiz quadrada da aceleração vezes o raio. Se eu não fiz nada de errado. Mas, enfim, a ideia é essa. Então, usando essa fórmula, a gente consegue calcular a velocidade orbital, certo? Vocês concordam comigo? Porque a gente tem essa ideia justamente da força centrípeta mesmo, que ela é a força resultante e que ela também é a força gravitacional. Então, enfim, a gente tem essa velocidade resultante. Aqui também a gente tem uma outra forma de calcular a velocidade orbital, certo? Porque se a gente for lembrar também, a gente pode escrever lá, né, a força gravitacional como a constante gravitacional, que é o G, vezes o produto das massas dividido pelo raio ao quadrado. E aqui desse lado a gente está escrevendo também, né, como que a gente calcula a força centrípeta. Então, a gente igualando os dois, a gente tem que, uma outra forma de calcular a velocidade é a constante gravitacional vezes a massa do corpo maior dividido pelo raio, beleza? Então, a gente tem essas duas formas que a gente consegue calcular ali, né, a, a velocidade orbital do planeta. Depois, eu não sei se eu copiei alguma coisa errada aqui, mas era para. Enfim, pessoal, eu vou confirmar e depois eu falo com vocês. Desculpa aí, mas eu acho que eu só anotei errado aqui na hora que eu estava anotando.
na hora que eu estava digitando, né? Então, a ideia principal é essa, né? Que a gente consegue calcular usando essas fórmulas, que seria a velocidade, né? Que é igual à aceleração vezes a raiz quadrada da aceleração vezes o raio. Eu vou até conferir aqui, só um minutinho. Perdão, pessoal. Só para eu não passar a informação errada para vocês. Aqui é a outra forma, né? Que a gente já viu lá. Pessoal, depois eu vou confirmar e falo com vocês. Mas, enfim, como eu falei, existem essas duas formas de calcular. E essa segunda forma, como a gente até viu lá nas imagens, né? Ela geralmente é mais cobrada e ela é mais usada. Beleza? E agora, partindo dessa ideia que a gente... O corpo, né, ele vai descrever uma velocidade específica ali, e que essa velocidade que ele vai estar orbitando, né, o astro, ela está diretamente relacionada com o raio, né, porque a gente usa o raio para calcular. A gente usando essa ideia, a gente consegue imaginar que, dependendo, por exemplo, né, se o raio varia, a velocidade também varia, certo? Que o corpo leva para orbitar, que um corpo tem ao orbitar o outro. E aí, usando essa ideia, a gente pode pensar no satélite estacionário, por exemplo. Como que é o satélite estacionário? Porque o satélite estacionário é aquele satélite que ele parece estar parado, beleza? Porque se a gente for pensar numa antena, uma antena que está recebendo sinal, essa antena ela está apontando para o mesmo lugar sempre, certo? Para ela funcionar bem, o satélite ele tem que estar no mesmo lugar sempre, porque a antena está apontando para lá. Então, esse é o conceito de satélite estacionário, beleza? O satélite estacionário é um satélite que ele está ali no mesmo lugar sempre, em relação a um referencial fixo, beleza? E aí, como que isso pode acontecer? Se a gente for lembrar, a Terra, né, faz uma rotação ao redor do seu próprio eixo também, né? E aí, como a Terra está girando, correto? A Terra está girando e o satélite ele também está girando ao redor da Terra com uma velocidade específica, né, com a velocidade orbital, que está diretamente relacionada ao seu raio, né? Então, por exemplo, se a Terra girar na mesma velocidade que o satélite está girando ao redor da Terra, se os dois estão girando na mesma velocidade, no final a gente vai ter que é como se eles estivessem parados, né? Você lembra lá da velocidade relativa? Então, se os dois estão girando na mesma velocidade, no mesmo sentido, então eles estão parados. Então, a ideia do satélite estacionário é um satélite que gira a uma velocidade que ele leva 24 horas, né, que é o tempo do dia terrestre, o tempo que a Terra demora a girar em torno de si, para descrever esse trajeto aqui ao redor da Terra. E aí, consequentemente, ele vai estar parado em relação à Terra, por exemplo, certo? A um ponto fixo na Terra. E aí, usando essa fórmula aqui, se a gente for calcular, por exemplo, usando a massa da Terra, né, e a gente for calcular usando a massa da Terra, a gente vai colocar a velocidade que a gente quer achar aqui, certo? Porque a velocidade vai ter que ser a mesma velocidade com que a Terra está girando, e aí a gente consegue achar o raio específico. E o raio aproximado, mais ou menos, né? A distância aproximada que um satélite estacionário está da Terra é de 36 mil quilômetros. Então, um satélite estacionário ali, ele está a essa distância aproximada da Terra, se a gente for fazer o cálculo usando aquela fórmula, é simplesmente usar a fórmula. Então, resumindo até agora, a gente tem essa ideia, né, de que a gente tem uma velocidade específica, que é a velocidade orbital, e essa velocidade ela é um valor, ela é um valor específico para cada órbita. Então, se a distância ali do satélite para a Terra, por exemplo, ela se altera, a velocidade orbital dele vai se alterar também, beleza? E com isso, com essa ideia, a gente consegue, por exemplo, né, calcular a velocidade orbital específica ali para um satélite estacionário.
E esse satélite estacionário ele está aproximadamente ali 36 mil quilômetros da Terra. Resumindo assim, foi o que a gente viu até agora. Beleza? E aí, um último ponto aqui é o estado de imponderabilidade. O que é o estado de imponderabilidade? Por exemplo, quando a gente vê num filme, né, ali uma nave, tipo nesses filmes de espaciais assim, sei lá, quando tem uma nave, as pessoas ficam flutuando e a gente tem ali a tendência de falar assim que é porque não tem gravidade ali dentro da nave, por isso que a pessoa está meio que flutuando, vamos dizer assim, né? E a gente tem essa impressão que a gravidade não está agindo ali. Só que se a gente lembrar, a gravidade é uma força de campo, né? E o fato da pessoa estar dentro da nave ali não vai fazer com que a gravidade deixe de agir sobre ela, certo? Porque mesmo tão distante do corpo, enfim, que está exercendo ali a gravidade vai continuar atuando. Então, aquela impressão ali, o que a gente vê ali, não é porque está faltando gravidade, e sim porque a gente não viu lá que quando um corpo está orbitando o outro, por exemplo, né, é como se ele estivesse caindo o tempo todo. E aí a gente pode pensar dessa mesma maneira, assim, que é como se tanto a nave ali, né, que está sofrendo essa influência, quanto o corpo, eles estão caindo ali com a mesma intensidade. Assim. Se a gente for pensar, por exemplo, na força resultante, a força que está agindo sobre os dois é a mesma. Então, se a força que está agindo sobre os dois é a mesma, é como se a força resultante entre os dois fosse zero, por exemplo. Então, no caso, a nave não vai, vamos dizer assim, puxar o indivíduo para baixo, porque os dois ali eles estão sobre a ação do mesmo fenômeno. Então, os dois estão caindo simultaneamente, vamos dizer assim. Então, isso é a imponderabilidade. Não é que não há gravidade ali dentro da nave. Então, se a gente for falar sobre isso, se a gente for usar esse termo, tá errado, beleza? Enfim, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Alguma coisa queira perguntar ou falar? Não? Agora, eu vou só fazer duas questões aqui com vocês rapidinho, e aí a gente vai para a parte do movimento harmônico simples, beleza? Só para revisar. A primeira é uma questão que foi da UFMG, na época que ainda tinha o vestibular do UFMG, né? E ela é a seguinte: um satélite é colocado em órbita e fica estacionário, então vou marcar aqui estacionário, sobre um ponto fixo do equador terrestre. O satélite se mantém em órbita porque alternativa A força de atração que a Terra exerce sobre o satélite equilibra a atração exercida sobre ele pela Lua. Não, enfim, essa alternativa aqui ela está errada. Né? Se a gente for lembrar lá, por exemplo, o que vai influenciar, né, na força de atração que a Terra exerce sobre o satélite, na força de atração que a Lua exerce sobre o satélite, são a massa da Terra e da Lua e a distância que o satélite está das duas. Então, teria que ser, se a gente for pensar matematicamente, né, se a gente não souber esses valores, teria que ser uma coincidência muito grande para que a gente usando essas duas variáveis, fazendo a conta, desse valores iguais. Além disso, né, não é isso que explica porque o satélite se mantém em órbita, né, se a gente for lembrar do que a gente viu. Então, essa alternativa está errada. A alternativa B, vamos ver. A força que o satélite exerce sobre a Terra, de acordo com a terceira lei de Newton, é igual à força que a Terra exerce sobre o satélite. Resultando disso, o equilíbrio. Se a gente for lembrar lá, né, da lei da ação e reação, isso é de fato, né, a força que um exerce sobre o outro é a força que o outro exerce sobre um. Isso não está errado. Mas não é por isso que o satélite está em órbita, né? Se a gente for lembrar lá, o satélite está em órbita, né? Porque ele tem uma velocidade ali tangencial, né? Uma velocidade orbital específica, que é como se ele estivesse caindo o tempo todo. A ideia é a gente pode fazer essa analogia, porque ele sempre, quando ele for cair, tipo assim, ao mesmo tempo que ele está caindo, ele está fazendo a curva e aí ele não toca o chão nunca, vamos dizer assim. Então, na verdade, não é por isso, é porque tem uma força centrípeta ali fazendo ele fazer a curva. Tipo, ao invés dele cair, ele faz a curva e existe uma força centrípeta, né? Que foi o que a gente dialogou lá, né? Se a gente for observar a trajetória. E além disso, um outro detalhe sobre essa lei da ação e reação é que as forças de ação e reação, elas não se anulam. Isso é importante.
Por quê? Por que que elas não se anulam? Porque elas atuam em corpos diferentes. Então, por exemplo, na ação e reação da gente estando em pé sobre a Terra faz força no meu corpo e eu faço força na Terra. E quando a gente pensa em resultantes, são forças que estão atuando no mesmo corpo. Então, como elas estão atuando em corpos diferentes, elas não se anulam, beleza? A força de ação e reação. A letra C. O satélite é atraído por forças iguais aplicadas em todas as direções. Essa daqui não faz muito sentido, né? Igual a gente conversou. Ele, enfim, se a gente for pensar, tem diferentes forças atuando no satélite, certo? Porque, como a gente conversou, a gravidade, né, é uma força de campo. Então, por exemplo, provavelmente ele está sofrendo alguma influência da gravidade da Lua, por exemplo, que é menor do que a da Terra. Pode ser que ele esteja sofrendo influência da gravidade da Lua, mas ele está sofrendo influência da gravidade da Terra, ele está sofrendo ali com algumas forças. E a força que manda, a força que fica, é a força resultante, certo? Então, a força ali centrípeta, né, se a gente for pensar, é a força resultante. Então, tem que ter uma força centrípeta, tem que ter uma força resultante. Então, não as forças, né, a, é, ele não pode ser atraído por forças iguais aplicadas em todas as direções, porque senão a resultante seria zero e a gente precisa de uma força resultante ali apontando para o centro da Terra, por exemplo, né, no satélite. Na letra D, o satélite está a uma distância tão grande da Terra que a força gravitacional exercida pela Terra sobre o satélite é desprezível. Essa aqui também não é, né? Porque a gente já viu que quando um corpo está orbitando o outro, a força gravitacional existe ali e tal. Tem que existir, né? E a letra E, que assim, ela tem que estar certa, né? Porque é a última que sobrou. Se ela estiver errada também, alguma coisa tem de errado. Ou com a gente ou com a questão, né? Então vamos lá, a letra E. A força de atração da Terra é a força centrípeta necessária para manter o satélite em órbita em torno do centro da Terra com um período de 24 horas. É exatamente o que a gente conversou, certo? A, a, quando algo está orbitando o outro, né, o satélite está orbitando a Terra, é que a força gravitacional se iguala à força centrípeta ali. E para que ele seja estacionário, ele tem que girar ao redor da Terra no mesmo tempo em que a Terra dá um giro completo. A Terra dá um giro completo em 24 horas. Então, o período do satélite, né, o tempo que ele demora para girar é 24 horas também. Então, a alternativa é a letra E. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no comentário ou pode me interromper se quiser, beleza, pessoal? A próxima alternativa é a seguinte: as ciências naturais consistem em um conjunto de. A próxima questão. As ciências naturais consistem em um conjunto de conhecimentos. Será que é o meu microfone que está barulhento? Tá barulhento para todo. Não, Tá barulho é para de todo mundo. jogo. É de jogo. Ah, tá. Beleza. Tudo bem. Então, eu vou prosseguir aqui. A próxima questão é a seguinte: as ciências naturais consistem em um conjunto de conhecimentos que permite explicar os fenômenos que ocorrem na natureza. Beleza, que a gente sabe, né? Isso aqui é só uma introduçãozinha. O emprego dessas ideias leva ao entendimento e à previsão de fenômenos naturais que ocorrem na Terra, no Sol, em nossa galáxia e, ao que parece, nas partes mais longínquas do cosmos. Essa parte aqui do enunciado, a gente pode elencar com a ideia que, até no nome, né, é gravitação universal. Então, é um tipo de interação que funciona, vamos dizer assim, não funciona só aqui na Terra, funciona no universo, beleza? É universal. Em outras palavras, os princípios e leis que governam a natureza são conceitos universais, que é o que a gente conversou agora. Um dos exemplos mais contundentes da universalidade da ciência é a teoria da gravidade, que foi formulada pelo físico Isaac Newton em 1666. De acordo com essa teoria, a força de atração gravitacional exercida pela Terra sobre uma maçã que cai rumo ao chão tem. Se a gente for lembrar, então, ele quer. O que ele está perguntando para a gente aqui? Ele está perguntando qual que é a ideia principal da teoria, beleza? Que foi o que a gente conversou lá atrás. E se a gente for lembrar, até é bom para a gente revisar, qual que é a ideia? Assim, a gravidade é uma força que é exercida por todos os corpos, que tem massa sobre todos os corpos. Então, igual o que eu falei, né? O que origina a gravidade é a massa. Então, esse é o conceito. O que origina a gravidade, a gente pode pensar nisso, né? E por que que a gente observa mais em corpos maiores? Porque eles têm mais massa e aí a força deixa de ser desprezível, certo? Então, vamos ler aqui as alternativas. A primeira, a mesma intensidade que a força de atração gravitacional exercida pelo Sol
sobre um planeta que gira ao seu redor. Enfim, vou ler essa parte de novo só para encaixar. De acordo com essa teoria, a força de atração gravitacional exercida pela Terra sobre uma maçã que cai rumo ao chão tem a mesma, essa força, né, a força da gravidade que está sendo feita sobre a maçã tem a mesma intensidade que a força de atração gravitacional exercida pelo Sol sobre um planeta que gira ao seu redor? Não, não é a mesma intensidade, porque é, você vai falar assim, ah, mas a força gravitacional não está relacionada à massa e tal, se a gente for pensar no planeta Terra girando ao redor do Sol. Só que a gente pode pensar, né, que, igual eu falei, o campo gravitacional está relacionado à força do corpo maior, né? A força gravitacional está relacionada à massa dos dois corpos. Então, uma coisa é o conjunto Terra-maçã, outra coisa é o conjunto Terra-Sol, por exemplo, certo? A gente vai ter forças diferentes. E além disso, ele falou assim, pelo Sol sobre um planeta que gira ao seu redor. Então nem falou da Terra. Então essa alternativa está errada. Letra B. Maior intensidade, a força, né, da Terra sobre a maçã vai ter maior intensidade que a força de atração gravitacional exercida pelo Sol sobre um planeta que gira ao seu redor. Maior também não vai ter, né? A gente falou, vai ter menor, né? Porque o conjunto Terra mais maçã certamente é menor do que o conjunto Sol mais outro planeta. Beleza. Sentido oposto ao da força de atração gravitacional exercida pelo Sol sobre um planeta que gira ao seu redor. Bom, aqui é difícil da gente pensar, certo? Primeiro, porque os planetas ali, cada um tem sua órbita. Então, eles vão, tipo assim, eles vão se movendo muito entre si. Então, tipo, é, quando a gente pegar, por exemplo, a Terra, né, como nosso referencial por causa da maçã caindo, e o Sol como referencial por outro planeta, como eles estão sempre se movendo, entre a Terra e esse outro planeta, a gente não vai ter um vetor que vai estar sempre apontando para o mesmo lugar. Então a gente não consegue fazer esse tipo de análise, certo? Se o sentido não é sempre oposto ou mesmo, está sempre mudando. Então é muito confuso. Então é difícil a gente pensar nisso. A D, o mesmo sentido da força de atração gravitacional exercida pelo Sol sobre um planeta que gira ao seu redor. Também não, porque é justamente por causa disso. Às vezes a impressão que a gente tem é que uma anula a outra, né? Sentido oposto ou mesmo sentido, só tem as duas opções. Mas é porque não é um vetor ali que vai estar sempre constante, porque eles estão se movendo entre si, beleza? Então por isso que essas duas estão erradas. E a alternativa que também tem que estar certa, né? A mesma origem da força de atração gravitacional exercida pelo Sol sobre um planeta que gira ao seu redor. E é isso, porque a mesma origem. Qual que é a origem da força gravitacional? É a massa, certo? Então, a origem dela é sempre a massa. Então, a força gravitacional, por exemplo, da Terra e da maçã, ela origina-se da massa. A força do Sol em outro planeta origina-se da massa. Então, tem a mesma origem, por mais que tenham intensidades, direções e sentidos diferentes, por exemplo, entendeu? Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, isso resume um pouco essa ideia, assim, geral, né? De como que surge a gravitação. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? A confusão que eu fiz lá na hora de, enfim, de escrever porque fui eu que escrevi aquele pedacinho ali, de escrever a fórmula, eu não sei se eu, enfim, se eu me confundi, eu vou confirmar depois, eu mando para vocês direitinho explicando no grupo, assim que acaba a aula aqui. E agora eu vou, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, por favor, beleza? Agora eu vou introduzir movimento harmônico simples. É bastante, vocês acham? Vocês querem que eu pare, pessoal, aqui ou não? Se vocês quiserem que eu pare, enfim, porque eu preparei a outra parte de movimento harmônico simples, porque o que que acontece? Eu estou um pouco atrasado, né, com a matéria, eu vou entrar de férias daqui a pouco da faculdade, e aí eu vou tentar preparar mais aulas e dar umas aulas aos sábados. Mas mesmo assim eu queria tentar ir agilizando. Então, por exemplo, né, como essa parte da aula não ia tomar todo o tempo, eu queria começar o movimento harmônico simples. Tá, beleza. Eu vou continuar. E se ficar muito também, eu vou disponibilizar a gravação. Depois vocês olham a gravação também, se possível, viu, pessoal? Por favor. Obrigado. Movimento harmônico simples, beleza? E aí é uma ideia introdutória ali da ondulatória. E aqui uma coisa que ilustra bem para a gente a ideia do movimento harmônico simples, né? Muitos livros usam, é essa imagem do sistema massa-mola, beleza? É, a, a gente vai pensar ali, né,
numa superfície de apoio, qualquer, a gente tem uma superfície de apoio ali. Para essa situação aqui, a gente vai pensar numa superfície sem atrito, beleza? Então não tem atrito entre a superfície e o bloco, ok? Então uma superfície e um bloco apoiado nessa superfície sem atrito, e esse bloco ele está preso a uma mola. Vocês viram lá a força potencial elástica? Vocês já viram? Acho que vocês viram, né, com o Léo. Energia potencial elástica, perdão. Energia potencial elástica. Vocês viram lá com o Léo, né, que quando a gente comprime uma mola, quando a gente estica ela, surge uma força potencial ali, né, uma energia potencial. E quando a gente pensa num sistema conservativo lá de energias também, esse aqui é um sistema conservativo, beleza? Porque, como eu falei, a gente não tem a força de atrito, então a gente não tem energia sendo dissipada. Então a energia mecânica total ela vai ser a mesma sempre no sistema. Então, por exemplo, né, a gente tem a energia se transformando. Então, por exemplo, a gente prendeu, um bloco que a gente prende na mola. Então a gente esticou a mola ali. Existe uma energia potencial, energia elástica potencial ali, certo? A mola ela está pronta ali para realizar trabalho sobre o bloco. A mola está pronta para realizar trabalho sobre o bloco, mas eu estou segurando ele. Se eu soltei ele, a mola, né? Essa energia potencial elástica, o bloco vai começar a se mover, correto? E essa parte dessa energia potencial elástica vai se transformando em energia cinética. E aí a gente tem um sistema conservativo, então, por exemplo, em um momento a gente vai ter que a energia toda é energia potencial elástica, em um momento a gente vai ter que a energia toda é energia potencial cinética, enfim. E a ideia desse sistema é meio que essa interação. E até isso a gente consegue observar mesmo, né, na mola. A gente estica, ela volta. A gente comprime, ela volta. Então é bem isso. Então o sistema massa-mola é isso. A gente tem um bloco preso na mola, e aí a gente comprime ela ou a gente estica ela, por exemplo, aqui, né? A posição no início aqui, ele está esticando ela. Beleza. Então, ela estava parada aqui no ponto zero, então a mola no ponto zero ela está sem nenhuma deformação. E aí você estica esse corpo que está preso aqui, você esticou, e quando você soltar, esse corpo ele vai começar a se mover, né? Por aquela ideia, energia potencial elástica, vai se transformar em energia cinética, enfim. Então, estava no ponto zero, eu estiquei ele até o ponto A, e aí eu soltei, certo? Na primeira parte que eu soltei. Quando eu soltei, ele começou a se mover, certo? E aí ele foi se movendo, e aí ele se move até o ponto zero aqui, né? Que é o ponto de origem, ali, o ponto de equilíbrio. Só que o que que acontece? Como eu puxei essa mola, né? Tinha uma energia potencial elástica ali. Eu soltei. Ela começou a adquirir velocidade, velocidade, velocidade. É, e se a gente for lembrar lá do sistema conservativo, né? No início, quando ele estava parado, ele tinha velocidade zero, então a energia cinética era zero, né? Então a energia total do sistema era energia potencial elástica. Aí eu soltei, aí ele vai se movendo, vai se movendo. Quando ele chega no ponto zero, é o ponto que a mola não tem nenhuma deformação. Vocês concordam comigo? Então, como a mola não tem nenhuma deformação, a energia total ali é a energia cinética. Então, ela está com a velocidade máxima o bloco. E aí, se a gente for lembrar lá de Newton de novo, a gente tem a inércia, certo? Então, o bloco ali está com a sua velocidade máxima. Então, ele tá bem rápido. Então, pela inércia, ele vai tender a continuar esse movimento, certo? Então, ele não vai querer parar aqui no ponto zero, ele vai querer continuar para frente, pela inércia. E aí, ele vai continuando para frente, só que aí a mola, ela começa a deformar de novo, certo? Aí, quando ela começa a deformar, ela vai fazer força sobre esse bloco, vocês concordam? E começa a surgir energia potencial elástica de novo. Só que aí a gente tem que observar um detalhe importante, que a energia potencial elástica, né? Agora ela vai surgir no sentido contrário a força, né, elástica, na verdade, ela vai surgir no sentido contrário à velocidade do corpo. Então, se ele está no sentido contrário, ela vai desacelerando o corpo, né? No caso, esse quadrado amarelo. Então, ele vai desacelerando, desacelerando, desacelerando até chegar na velocidade zero. E se a gente lembrar lá, né, que a força elástica está relacionada à deformação e à constante da mola de deformação, como a constante não vai mudar, é a mesma mola,
A gente vai ter que a distância que a mola vai, como ela vai ter que fazer uma força de mesma intensidade com que a força, né, que foi feita aqui para esticar ela no início, o deslocamento do corpo até a posição A' aqui, até ele parar, vai ser o mesmo deslocamento que ele teve inicial de 0 até A aqui em cima. Então ele vai fazer esse trajeto até chegar aqui em A'. Quando ele chega aqui em A', a energia total do sistema é de novo a energia potencial elástica. Então a velocidade dele é zero. Então ele para aqui, vai ter energia potencial elástica. Então a mola vai fazer força empurrando ele para o outro lado de novo. Ele vai chegar aqui no ponto zero com velocidade máxima de novo, vai querer continuar. E aí lá vai esticar, vai ter energia potencial elástica de novo, vai puxar ele. E aí vai indo indefinidamente. Concorda? Então é um movimento periódico, que ele vai se repetindo várias vezes ao longo do tempo, beleza? E é importante observar que se não tem atrito, se a velocidade é sempre máxima e mínima nos mesmos pontos ali, então como ele vai fazendo sempre esse trajeto, ele vai sempre passar pelo ponto zero e ele vai sempre demorar o mesmo tanto de tempo, certo? Porque a velocidade vai ser a mesma nos mesmos pontos. Então esse corpo ele vai fazer esse trajeto sempre ali demorando o mesmo tempo. Então é um movimento periódico, é um movimento oscilatório, né, que ele vai oscilando ali a posição dele, sempre passando pelo ponto central, certo? E periódico, porque ele vai fazer sempre o mesmo movimento, gastando a mesma quantidade de tempo. Então, esse é um movimento harmônico simples, né? Por isso que o sistema massa-mola, ele representa bem para a gente. E a gente pode pensar também, por exemplo, no pêndulo. O pêndulo simples, ele vai ser um movimento oscilatório e periódico também, certo? Só que aí, ao invés da gente ter energia potencial elástica, por exemplo, a gente tem energia potencial gravitacional, que vocês também devem ter visto. Então, no ponto mais alto, velocidade zero, energia total, energia potencial gravitacional. Aqui no ponto zero, energia total, energia cinética. Se a gente for pensar no sistema isolado, beleza? Então, ele vai fazendo isso. Então ele vai demorar sempre o mesmo tempo, vai fazer sempre o mesmo padrão de movimento, passando pelo ponto zero. Lembrando, aqui nesse caso a gente não tem nenhuma força dissipativa também, é um sistema conservativo, então não tem nada dissipando energia, beleza? Então, é a mesma ideia, um movimento oscilatório, que vai passar ali pelo ponto zero, vai chegar no ponto máximo de um lado, passar pelo ponto zero de novo, no ponto máximo do outro lado, a mesma distância do ponto zero, e vai fazendo isso repetidas vezes, demorando o mesmo período de tempo. Um movimento oscilatório periódico, beleza? Essa é a ideia do movimento harmônico simples. Aqui a gente tem a anotação, né? Essa tabelinha ela resume para a gente aqui a primeira ilustração lá em cima do sistema massa-mola, né? Onde a gente tem a força máxima, aceleração máxima, velocidade zero, aceleração zero, força elástica máxima, força elástica zero, que é bem aquilo que a gente conversou, e aqui está ilustrando, né? A gente depois, se vocês quiserem olhar lá de novo, né? Olhar, comparar, ver se vocês concordam, se vocês não concordam, mas é bem isso mesmo, né? Em qual ponto, qual energia está predominando, em qual ponto tem velocidade, qual ponto não tem velocidade, qual ponto tem energia elástica, força elástica, enfim, beleza? E aqui também é bem uma revisãozinha mesmo. Tá. E esse termo é muito importante também, eu até coloquei aqui para destacar, que é a força restauradora. E qual que é a ideia de força restauradora? Força restauradora é a seguinte, ela sempre tenta trazer, ela sempre vai estar presente e ela sempre vai tentar trazer o corpo de volta para o ponto zero ali, certo? Para o ponto de equilíbrio. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ele passou direto, ele está aqui, a força restauradora vai querer trazer ele para cá. Já aqui na alternativa C, na alternativa C não, né? Na letra C aqui, no desenho C, a força restauradora vai tentar trazer ele para cá. Aqui em cima vai tentar trazer ele para cá. Então a força restauradora é a força que sempre tenta trazer o corpo para o equilíbrio, beleza? Esse termo também, talvez, ele pode ser, né, se ele aparecer ali para vocês, o conceito é esse. A ideia é bem essa. E é um movimento harmônico simples, é um movimento retilíneo, oscilatório, periódico. Beleza? No caso da mola aqui, tá?
no sistema massa-mola. É um movimento retilíneo, oscilatório e periódico. Nesse caso, o retilíneo aqui, por exemplo, no caso do pêndulo, né, não é um movimento retilíneo, mas é um movimento oscilatório e periódico. Então é sempre importante a gente gravar essas duas características principais do movimento harmônico simples, oscilatório e periódico, que é aquilo que eu falei. Ele oscila e gasta sempre o mesmo período de tempo. E aí, como eu comentei, né, com você, se ele gasta o mesmo período de tempo, como isso é uma característica muito importante dele, é útil para a gente conhecer qual que é o período, né? Qual que é o tempo é, qual que é o tempo gasto para ele fazer esse movimento todo. E como a ideia do período é um movimento completo. Então, seria de um ponto até o outro, beleza? Então, se a gente for pensar aqui na mola, e se a gente for pensar, por exemplo, né, que vamos pensar que eu estiquei, eu vou soltar aqui, então o movimento vai começar daqui, do ponto A. Então, o período seria o tempo que o corpo gasta para ir até o A' e depois voltar até o ponto A. É o movimento completo. Então, ele sai da origem e volta à origem. É o tempo que ele gasta para ir e voltar, certo? Então, esse seria o período, tudo bem? Então, o conceito de período é esse. O período é o tempo gasto para sair da origem e voltar até a origem. E lembrando, como ele vai e volta sempre, então ele vai sempre sair e voltar para a origem. E o período é o tempo que ele demora para isso. Aqui a gente tem a fórmulazinha que a gente usa para calcular. Isso, se vocês conseguirem guardar, é sempre bom. Para a gente calcular o período para o sistema massa-mola, a gente tem que o período é igual a 2π vezes a raiz quadrada da massa dividido pela constante elástica. E para o pêndulo simples, a fórmula é a seguinte: o período é igual a 2π vezes a raiz quadrada do comprimento da corda, certo? O L aqui seria o comprimento da corda, por exemplo, para o pêndulo, tudo bem? Sobre a aceleração da gravidade. Tudo bem? Se a gente for observar aqui, uma característica importante é que em nenhum dos, das duas fórmulas aqui, a gente tem, por exemplo, algum valor de velocidade, tudo bem? Então, a gente não usa a velocidade para calcular. A velocidade, ela não vai influenciar, nesse caso aqui, no período. Então, por exemplo, se a gente tem um corpo ali que ele está preso um corpo específico, ele tem uma massa específica ali, a massa dele não muda, e ele está preso a uma mola que tem a mesma constante elástica também. Então, independente do tanto que eu esticar essa mola, o período vai ser o mesmo, vocês concordam? Porque aqui não tem nada de deformação e não tem nada de velocidade. Então, o período, por exemplo, para o mesmo sistema, ele vai sempre ser o mesmo, beleza? O período vai sempre ser o mesmo. Então, o que acontece? Por exemplo, quando eu estico mais, então ele vai percorrer um espaço maior durante o mesmo tempo do que quando eu estico menos. E aí, se ele tem que percorrer um espaço maior, o que vai diferenciar, então? O que vai diferenciar é a velocidade, por exemplo. Então, a gente tem essa ideia que é bem importante lá no movimento harmônico simples, do sistema massa-mola, por exemplo, principalmente, que é o que é mais cobrado. Então, o período vai depender da massa do corpo e da constante elástica da mola. E aí, a velocidade vai alterando dependendo do tanto que eu estiquei, certo? Se eu estiquei mais, a velocidade máxima que ele vai atingir é maior, porque o período tem que ser igual, ele tem que percorrer a mesma distância no mesmo tempo, então ele tem que estar mais rápido, beleza? E aí a gente consegue até fazer uma analogia, por exemplo, né? Se eu estiquei mais, eu tenho mais energia potencial elástica. Essa energia potencial elástica ela não vai se transformar em energia cinética. Então, se eu tenho mais energia potencial elástica, consequentemente, eu vou ter mais energia cinética. Se eu for ter mais energia cinética, então a velocidade vai estar maior também. Então, essa ideia é importante a gente sempre lembrar, beleza? E a frequência, né, é o contrário do período. A frequência é o número de movimentos, né, quantos movimentos completos esse corpo ele faz em um segundo, beleza? Então, a frequência seria 1 sobre o período, 1 dividido pelo período, beleza? Vocês devem ter visto essa fórmula também em outras matérias, mas a frequência é 1 dividido pelo período. A unidade de medida dela é o Hertz, tudo bem? E seria quantos movimentos são feitos em
um segundo, né, por exemplo. E aqui, só para fechar, pessoal, e aí depois a gente faz esses exercícios na próxima aula, quando introduzir ondulatória, a gente faz tudo junto, os exercícios, que aí a parte teórica de movimento harmônico simples ela vai estar dada. Alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver, quiser mandar aí no chat, por favor, pode mandar. Pode ficar à vontade. E aqui na física, a gente sempre usa muito gráfico, né? A gente sempre usa muito gráfico para descrever os movimentos. É importante a gente tentar entender o gráfico. E, e esse gráfico aqui, ele é um gráfico de posição por tempo, tá? É um gráfico de posição por tempo. E o que, que ele quer dizer para a gente? Se a gente for observar aqui, ele descreve uma senoide, que é o que a gente, por exemplo, que é o mesmo gráfico, talvez, gráfico que vocês vão ver lá na energia. Eu não lembro, não sei se vocês vão ter corrente alternada. Se vocês tiverem alguma parte de energia elétrica lá, uma corrente alternada, é o mesmo gráfico, enfim. Mas isso aí vocês não precisam preocupar, não. Eu acho que não tem no Enem. Então, aqui, o que que esse gráfico está mostrando para a gente rapidamente? A gente tem o ponto zero, né? Vocês não lembram lá que ele sai do ponto... aí ele sai do... Por exemplo, ele saiu do ponto zero aqui, eu estiquei ele até o ponto A para soltar ele, né? Vocês lembram? Então, eu estiquei ele até o ponto A, saiu do ponto zero, eu estiquei ele até o ponto A, e aqui, por exemplo, né, eu soltei ele. Então, ele saiu do ponto zero, eu levei ele até o ponto A. Isso aqui é a posição, viu? É o eixo Y, é a posição. Ele vai até o ponto A. Aí ele vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando do ponto zero de novo, aí que ele chega no ponto zero, certo? Então aqui, por exemplo, é onde ele tem a velocidade máxima. Aí ele chega no ponto zero, ele não continua se movimentando, então ele vai se afastando do ponto zero, certo? Vai se afastando, chega no ponto A', que é o mais distante, que é a mesma distância do ponto A, só que no outro sentido, beleza? Então por isso que está aqui para baixo. Chegou lá, ele não vai voltar lá para o ponto A de novo. Então ele vai voltar para o ponto A, ele vai continuar, vai passar pelo ponto zero e vai vir até o ponto A de novo. Vocês lembram lá do conceito do período, por exemplo? O período não é o tempo que ele demora para fazer o movimento completo, então para sair de A e voltar para A. Então esse aqui seria, por exemplo, uma forma de calcular o período, certo? Então o período a gente calcula dessa forma, é o tempo que ele vai gastar para fazer o movimento todo. E esse gráfico, ele representa essa ideia. E o último conceito aqui que seria a amplitude, certo? A amplitude seria quão amplo, a gente usa essa palavra, movimento amplo, né? Que seria, vamos dizer assim, o tamanho, a abertura do movimento. Então, a amplitude seria a abertura do movimento, a distância total do movimento. Então, ele vai de A até a linha, o movimento todo, então a amplitude do movimento é essa. Então, por exemplo, a amplitude seria daqui, isso aqui, por exemplo, né? Entre A e a linha. Essa é a ideia, a amplitude do movimento. E como eu falei para vocês mais para trás, agora há pouco, né? Como o período ele depende só da massa e da constante elástica, por exemplo, para o sistema massa-mola, e só do comprimento do fio e da gravidade pro pêndulo, o que eu falei, quando a gente estica mais ou estica menos, não vai influenciar no período. Se quando a gente estica mais, a gente estica menos, a gente está alterando a amplitude, então a amplitude também não influencia no período, beleza, pessoal? Então, é isso daí. Então a gente consegue calcular o período aqui. E se a gente puxasse menos aqui, a gente teria uma onda com uma amplitude menor, mas a gente teria o mesmo período, por exemplo, tá? Então é isso daí. É a ideia, a introdução a primeira parte sim para ondulatória é essa ideia do movimento harmônico simples. Tem umas questões que eu ia fazer, mas não deu tempo, mas a gente vai fazer elas ainda. Pelo menos duas delas, que eu acho que é importante a gente fazer. E enfim, espero que tenha ficado um pouco claro assim, principalmente essa parte de movimento harmônico simples, que é a parte que a gente está introduzindo hoje, a ideia da velocidade orbital ali, sempre relacionar, né, a força gravitacional com a força centrípeta. Tem aquelas formulazinhas lá para calcular. Eu vou revisar outra, porque, enfim, talvez eu tenha cometido alguma confusão, provavelmente, eu sei lá. Enfim, eu vou mandar lá explicando para vocês no grupo. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, alguma reclamação, algum comentário? Enfim, espero que tenha ficado
as ideias assim tenham ficado, em geral, claras assim. Qualquer dúvida vocês podem me mandar, viu, pessoal? Obrigado, e boa noite para vocês. Boa semana. Bom descanso também.